Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o início da República no Brasil. Então a gente vai focar na queda da monarquia, quais fatores levaram a essa queda, tá bom? E como que foi esse período rico da nossa história, meio conturbado, mas muito interessante. Então é isso que a gente vai analisar a partir de agora, certo? Vamos lá primeiro focar nas causas da proclamação da República. Tá? Então temos como destaque a questão abolicionista, questão religiosa, a questão militar e também o desejo, principalmente daquela massa social e de hierarquia maior, digamos assim, né? Pessoas mais instruídas, eram pessoas com maiores posses, então eles tinham o desejo de que o nosso país, que era então uma monarquia, viesse a se tornar uma república. Tá? A partir da proclamação, lá no ano de 1889, tá? Até 1930, a gente dá o nome do que? De República Velha ou Primeira República. Dentro dessa Primeira República aqui, ó, essa República Velha, a gente tem essas fases. Primeira fase é o governo provisório, que vai desde a proclamação até 1891, certo? A República da Espada, que vai desde 1889 até 1894. Por que espada, professor? Porque foi o período em que o país foi governado por militares, tá bom? E a partir de 1894 até 1930, quando vai ter a Revolução de Getúlio Vargas, a gente vai denominar como República Oligárquica. Aquela República das Oligarquias, ou seja, o governo de poucos, onde vão se destacar Minas e São Paulo no revezamento, né, como presidentes, certo? Então, esse período aqui, que vai de 1889 até 30, é dividido nessas três fases, que a gente vai analisar a partir de agora. Primeiro, questão abolicionista. Como, de que maneira que a questão relacionada à abolição veio desfavorecer a monarquia, levando à queda do monarca. Então, até a abolição, que acontece lá no dia 13 de maio de 1888, tá? Surgem algumas leis. Em 1845, a Lei Bill Aubertin, certo? Que era uma lei inglesa que permitia que os navios negreiros de qualquer parte do mundo fossem presos e julgados pelos ingleses, assim como seus tripulantes. Então já dificultava esse comércio negreiro. A partir de 1850, o tráfico foi proibido intercontinental, mas a gente sabe que dentro do nosso país houve o tráfico entre as províncias, tá bom? Em 1871 a gente já teve a lei do ventre livre, ou seja, aqueles que nascessem a partir dessa data eram livres, mas desde que respeitassem alguns acordos. A lei do sexagenário, que libertava já aquele senhor de idade escravo, tá bom? E a partir de então, essa campanha abolicionista, ela vai ganhando ainda mais componentes, ainda mais pessoas que eram a favor da abolição, certo? Porém, aquela aristocracia rural, aquela aristocracia escravista, aqueles que dependiam dos escravos, aqueles comerciantes, após a abolição se sentiram que traídos, porque o negro era tratado como uma mercadoria cara, e esses senhores de escravos eles não foram ressarcidos, digamos assim. Não tiveram nenhuma indenização e acabaram perdendo seus escravos. Assim, é o primeiro ponto que vai deixar de apoiar Dom Pedro, tá bom? Outra coisa ali que vai agravar a situação da monarquia é a questão religiosa. Tá? Então tínhamos como característica do nosso país o padroado, ou seja, era o regime pelo qual a igreja era submetida ao Estado, tá? E o beneplácito, que era a autorização imperial para que as ordens da igreja fossem cumpridas no Brasil. Então, houve um desentendimento entre o Império e a Igreja Católica relacionado à questão da maçonaria.
tá? Pela bula, aqui ó, Slavs, que era uma lei papal, ela afastava religiosos católicos que fossem maçons. Esta bula que não vai receber o beneplácito do império, tá? E mesmo assim, esses bispos ali resolveram aplicar essa bula e afastar as pessoas que eram maçom. Então o governo vai reagir, só lembrando que a maioria do nosso império, aquelas pessoas de elite, eram maçons, tá bom? Assim o governo reage, manda prender e afastar, julgar e condenar esses bispos, desculpa, a trabalhos forçados. Já em 1875, os mesmos recebem o perdão e a liberdade, contudo, o império acaba perdendo a simpatia e o apoio da Igreja Católica. Então já temos ali contra o império os senhores de escravos, podemos somar junto ali a Igreja Católica e os militares, porque desde a Guerra do Paraguai, lá no ano de 1864 até 1870, o exército começou o quê? A se interessar muito mais pela questão política, tá? Então começaram a se defender a abolição da escravatura, porque esses negros escravos, eles lutaram também na Guerra do Paraguai, então eles sangraram e morreram assim como os homens brancos. Então vai surgir dentro do império ali, do segmento militar, esse desejo de que o ideal para o nosso país fosse uma república onde os homens fossem livres, tanto os brancos quanto os negros. Então o exército começa a criticar o governo, tá bom? Vai acontecer algumas revoltas militares dentro desse período, principalmente pela questão da abolição dos escravos. Diante das crescentes pressões, o governo cede, cancela algumas punições impostas a esses oficiais, demonstrando assim sua fraqueza. Dessa forma, os militares eles saem o que? Muito mais, digamos assim, fortalecido dessa rusga, desse conflito. A gente sabe que durante a Guerra do Paraguai, nosso país ele entra em crise devido aos gastos, às mortes, tá? A violência que foi empregada, o período de guerra que foi longo, e a imagem do imperador começa a ser degradada. E por fim a gente pode destacar a questão republicana. Em 1870 já circulava um manifesto republicano que dizia: somos da América e queremos ser o quê? Americanos. Já no ano de 1873 a gente tem a fundação do Partido Paulista, Republicano Paulista, em Itu, tá? Que eram os seus principais membros cafeicultores paulistas, e eles tinham o objetivo do federalismo, ou seja, maior autonomia dos estados em relação ao governo federal. Então esses cafeicultores já não dependiam tanto do investimento do império, e eles queriam que autonomia em relação ao governo federal. Tá? Então se inicia efetivamente uma busca pela proclamação da nossa república. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, logo após ali, ó, a abolição da escravidão, a gente vai ter a proclamação da República. Tá? O líder do movimento foi o Marechal Deodoro da Fonseca. É por isso que essa segunda fase da República Velha é denominada República da Espada, porque os militares vão comandar o nosso país, e a base social que principalmente apoiava essa república eram esses aqui, ó: cafeicultores, militares e setores da classe média urbana. Por que só isso, professor? Porque para os analfabetos, para as pessoas mais pobres, para os negros recém-libertos não mudou em nada. A vida, a sociedade continuava difícil e complicada. Então a gente vai analisar a primeira fase desse governo provisório aqui, ó, que foi presidido por Deodoro da Fonseca. Ele tinha a missão de organizar uma nova forma de governo. Então governou por decretos até que foi promulgada aqui no ano de 1891, por isso que é governo provisório, tá? A primeira constituição do nosso país como república, certo? Então as principais medidas foram o quê?
instalação da República, o banimento da família real e imperial novamente para a Europa, eles tiveram que deixar o nosso país, transformou as províncias em estados, instituiu a bandeira nacional, cujo lema era Ordem e Progresso, tá? Foi baseado nos ideais de Augusto Comte, aquele filósofo da filosofia positivista, onde ele citava em algumas suas frases que o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Só dessa forma que a gente teríamos uma sociedade funcionando para promover o bem-estar social dos seus habitantes. Então a bandeira foi baseada nesse lema, foi oferecido cidadania para os estrangeiros que apoiaram o golpe, né, digamos assim, a proclamação da República, e foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para se elaborar essa Constituição. E, para finalizar aqui, bem interessante, a separação do Estado da Igreja. O Estado passava a ser o quê? Um Estado laico, como ainda hoje é. Então a gente não é um país católico, a gente não é um país evangélico, nem um país budista, a gente é um país laico, livre. Tá? Aqui uma imagem sobre a família imperial, que logo após a proclamação foram embora, voltaram para a Europa. Tá? Aqui a gente tem a instituição do casamento civil, que até então não tinha na República, no Império, né, desculpa, agora a partir da República isso vai se tornar comum, como assim ainda hoje é. A gente tem o novo lema da nossa bandeira, que é a Ordem e Progresso, como o professor falou, baseado nos ideais de Augusto Comte. A naturalização dos estrangeiros que apoiaram a proclamação da República. Tá? E de início a gente pode destacar aqui, pessoal, uma das primeiras crises, digamos assim, dessa recém-criada República foi relacionado na reforma financeira. Então a gente tem o primeiro ali, o ministro Rui Barbosa. Ele foi responsável pelo Ministério da Fazenda, ou seja, cuidava da parte econômica do nosso país, tá bom? E ele tinha o objetivo de fazer com que o nosso país, digamos assim, desse os primeiros passos em prol da industrialização. Então se apoiou dentro desse contexto que surgisse não somente os passos, o caminho da industrialização, mas que surgissem também novos negócios. Para isso aqui foi emitido mais papel moeda, foram cedidos créditos, empréstimos para algumas pessoas sem condições de pagar também. Houve o apoio para o investimento na Bolsa de Valores. Tá? Então tudo isso aqui vai virar uma bola de neve. A gente sabe que o que vai acontecer é justamente vai faltar dinheiro, vai aumentar a inflação, então a gente vai ter o declínio de algumas empresas, desvalorização da moeda, vão surgir empresas fantasmas que vão arrecadar esse dinheiro como empréstimo, não vão pagar. Então o que vai acontecer foi um colapso financeiro. Tá? Essa desorganização econômica foi conhecida como a crise do encilhamento, porque aquela agitação em volta da Bolsa de Valores no Rio de Janeiro lembrava, né, o barulho de um jockey club, ou seja, onde os cavalos ficavam encilhados esperando o quê? A corrida. Então por isso que recebeu o nome de crise do encilhamento, ou seja, foi um colapso total da nossa economia dentro desse contexto. A Constituição de 1891, ela foi a primeira Constituição republicana, foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891 e seus dispositivos fundamentais eram o quê? Era a forma de governo, que era a república. O próprio nome já diz que é república, é coisa pública, é coisa do povo, todos têm o direito de participar, tá bom? A forma de Estado, a adoção do federalismo, como queriam os cafeicultores do Partido Republicano Paulista. Sistema de governo era o presidencialismo, ou seja, teríamos presidente, e a divisão dos poderes, que deveriam ter atuação harmônica e independente. Isso aqui é interessante. Então tínhamos agora o executivo, o legislativo e o judiciário. Professor, mas isso aqui já é assim. É agora, mas no tempo do Império tínhamos o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que era o poder do imperador acima dos demais.
Então, a partir da proclamação da República, o poder moderador cai e só fica o executivo, o legislativo e também o judiciário, certo? E o voto? O voto era para maiores de 21 anos que teriam que ser alfabetizados. Ficavam de fora mulheres, soldados, padres e também mendigos. O voto era aberto, isto é, o eleitor revelava publicamente seu voto. Isso vai possibilitar então o voto de cabresto, muito usado principalmente pelos grandes fazendeiros. Conteúdo muito interessante, o professor reservou para vocês material de leitura, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas na leitura de vocês vão poder aprofundar nesse tema. Disposições transitórias, ou seja, o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto, que foi o Marechal. Então tínhamos aqui Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice Floriano Peixoto. Por isso que foi República da Espada, aquela primeira fase. Então aqui uma imagem para ilustrar. Nossa primeira Constituição, legal, né? Então aqui, ó, os marechais, o pessoal que participou. Ao apóstolo Deodoro da Fonseca, que ele vai assumir o lugar do Floriano. Então vamos lá. E as características da República Velha, professor? Então a República Velha, né, começou com a proclamação lá no ano de 1889, terminou no ano de 1930. O Brasil mudou sua forma de governo, que agora então passava a ser escolhido pelo povo. Uma nova Constituição foi promulgada, que dentre outras coisas ali, separava o Estado e, né, a Igreja. Então era um Estado laico. No Brasil, a República Velha continuava sendo um país latifundiário e baseado na economia cafeeira. A maioria dos trabalhadores viviam no campo e eram submetidos aos coronéis, tá bom? Quem que eram esses coronéis, professor? Esse termo, os coronéis, vão surgir lá no período colonial, quando foi formada a Guarda Nacional, e esses títulos foram vendidos para aqueles proprietários de escravos, aqueles proprietários de muitas terras, muitas posses, eles compravam esses títulos e tinham a incumbência de aplicar a lei em determinada região. Tá? Então, de coronel eles não tinham nada, eram comprados, certo? Então, a maioria desses trabalhadores viviam em suas terras, trabalhavam para esses coronéis e eram aplicado o voto de cabresto. O que era o voto de cabresto, professor? É aquele que você basicamente era obrigado a votar no candidato daquele coronel. Basicamente, o que é um cabresto? Aquele que você usa no cavalo, né, para puxar ele. Então, foi denominado dessa forma para ilustrar esse período eleitoral da forma que ele acontecia. Então, tínhamos o domínio das oligarquias estaduais, principalmente São Paulo e Minas. São Paulo por causa da produção do café e Minas do leite. Tá? A Primeira República, também conhecida como República Velha, teve períodos distintos, como a gente já viu, a República da Espada, pelo poder estar nas mãos dos militares, e após isso, até o ano de 30, a gente vai ter a República Oligárquica. O que é uma oligarquia? É um governo de poucos, porque houve um revezamento no poder entre Minas e São Paulo. Então vai ser um período de muito conturbação, de muitos conflitos. Eu posso destacar aqui para vocês que essa tentativa de modernizar, de inovar, de se relacionar entre o urbano e o rural vai gerar o quê? Muita desigualdade, muita pobreza, violência, medo, vai surgir o fanatismo religioso e a gente vai ter muitos conflitos dentro desse período da República Velha. Eu posso destacar aqui para vocês, por exemplo, a Guerra de Canudos, do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata. Tá? Tudo isso se concentra nesse período da República Velha, certo? O coronelismo, para a gente finalizar esse conteúdo e a partir da semana que vem começar um conteúdo novo. A denominação coronel vem desde a Guarda Nacional, certo? O professor já falou para vocês, esses proprietários rurais, eles compraram esses títulos e
basicamente detinham esse poder regional em suas mãos. A economia do nosso país era agrícola, como a gente já falou, baseada na produção do café. Então 70% da nossa população vivia no campo e era o palco ideal para esses coronéis demonstrar e ampliar, né, o seu poder. Esses coronéis eles eram que latifundiários com muito prestígio. Latifundiário eram pessoas que tinham muitas terras, muitas influências, né? Mandavam e desmandavam, faziam o que queria. Então, na época das eleições, vislumbravam-se que esses coronéis mandavam e desmandavam nessa região. Então, dentro do nosso país, tínhamos o quê? Muitos coronéis que eram aliados, muitos eram inimigos, mas de fato eles acabavam por influenciar muito na questão eleitoral, principalmente devido ao voto de cabresto, principalmente porque o voto era aberto. Então o eleitor era tratado como gado. Tá? Esse termo aqui vocês podem estar ouvindo hoje na TV, em alguns grupos sociais, sempre você vai ver, o gado, o gado. É porque essas pessoas ali eram tratadas como gado, porque eles eram instruídos por esse coronel que mandava na região a votar no seu candidato. Então se constituía os currais eleitorais, ou seja, um grupo de pessoas de determinado coronel que iria votar em determinado político. Essa foi a base de sustentação que vai receber o nome de política dos governadores. Tá? Essa política dos governadores vai surgir no governo de Campos Salles, lá em 1898, e foi um sistema de aliança entre as oligarquias estaduais e o governo federal. Consistia basicamente numa troca de interesses e favores. O presidente comprometia-se a apoiar as decisões dos governos estaduais, conceder subsídios, dar posse somente aos aliados, aos seus apadrinhados, aos seus filhos, né? E, em contrapartida, as oligarquias deviam ajudar a eleger somente deputados e senadores da situação e nunca da oposição. Então, a base de sustentação da política desses governadores eram justamente esses coronéis, era o coronelismo. A comissão verificadora, ou seja, a comissão do legislativo, a serviço do executivo, destinada a julgar os resultados das eleições, pouco foi, digamos, bem utilizado, pouco se pôde fazer alguma coisa. A gente sabia que a situação ali era extremamente crítica, conturbada, manipulação de urnas, manipulação de votos, muitos adversários mortos, era realmente uma bagunça. Se hoje a gente acha que é bagunçado, você imagina lá no tempo que os coronéis mandavam e desmandavam, né? Então, complicado. A política sempre foi complicada, ainda é e assim vai permanecer. A política do café com leite, como a gente já falou para vocês ali, dentro do principal cenário nacional, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul eram os que mais comandavam, digamos assim, o nosso país. Então, em São Paulo e Minas Gerais, essas oligarquias estavam sempre bem organizadas em torno dos partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Então, houve um revezamento entre Minas e São Paulo no governo do nosso país, e é por isso que vai receber a denominação República do Café com Leite, porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais de leite, tá bom? A eleição para presidente da República era quase sempre uma farsa, era um jogo de cartas marcadas. Antes das eleições, os líderes políticos se reuniam, tanto São Paulo e Minas, e chegavam a um acordo a respeito de quem seria o próximo presidente. Ou seja, nesse mandato aqui vamos ter um presidente de São Paulo, no próximo tem que ser um de Minas, depois um de São Paulo e assim por diante. Para a gente finalizar, o que foi o Convênio de Taubaté? Foi firmado pelos cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como vocês já sabem, nosso país era um país latifundiário e a principal base da nossa economia era o café. Tá? Então essa política do Convênio do Taubaté era uma forma de valorização artificial do nosso café. Era justamente a tentativa de garantir certa rentabilidade aos cafeicultores. O café era o nosso principal produto, nosso principal comprador era os Estados Unidos,
e devido à expansão de área e produção, a gente teve o quê? Um excedente. Então, a partir de 1906, começa a decair os preços e, para que esses cafeicultores não entrassem, não tivessem muito prejuízo, o governo decidiu comprar a preço mínimo esse café excedente, certo? Demonstrando, então, o claro controle da classe social dessas oligarquias, certo? Para comprar esse café, foi feito alguns empréstimos internacionais com cerca de 15 milhões de libras. Essa situação, num certo momento, vai representar um respiro, um fôlego para a economia do nosso país, mas devido à crise eminente que vai acontecer em 1929, com a crise do capitalismo, nosso produto cai em decadência porque nosso principal comprador era os Estados Unidos e ele quebra, tá? E no governo de Vargas ele até utiliza ali depois de 30 essa tentativa de controlar o café pelo convênio Taubaté, até queimando algumas sacas de café para manter o preço, mas não funciona porque esses empréstimos é cobrado um preço, não somente na questão econômica, mas social também. Pessoal, era somente isso, tá? Esse material vai ficar disponibilizado para você. Dá uma olhada com maior atenção, faça a leitura dos materiais que o professor deixou. Em caso de dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Valeu!